Então, rapaziada, essa semana o Fred assinou aí com o Fluminense e pra mim foi um tiro certo que o Fluminense deu, tá? E o Fred vai vingar essa temporada. O Fred vai realmente, no meu ponto de vista, vai agregar absurdamente para o time do Fluminense e vai ser um diferencial no Campeonato Brasileiro. E por falar nisso, Adbala, esse vídeo tem os oferecimentos das perucas Lady para você, meu irmão. É isso mesmo, perucas Lady. Uma coisa que eu queria falar para você, juvenil, você que joga na base, você que ainda não se tornou profissional, ainda não está conhecido, ainda não alcançou o teu sonho de verdade, eu vou dizer uma coisa para você, anota isso aí que isso é muito importante, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então olha ao teu redor, se as 5 pessoas que você convive, você fizer a média e não for legal, anda para frente, vai mais um pouquinho para o lado, destaca, entendeu? Muda o teu grupo de convívio, porque é só assim que você vai conseguir chegar. Mais uma coisa, rapaziada, eu queria pedir para vocês começarem a formular perguntas aí no canal, para que um pouco à frente eu possa estar, pelo menos uma vez por semana, iniciando um vídeo com perguntas e respostas. Vocês perguntam e eu vou respondendo, tema variado, não precisa ser tema sobre o canal, não precisa ser alguma coisa que o canal já falou, temas variados e temas livres. Eu possa separar direitinho as melhores perguntas e trazer as respostas para vocês aqui. Obrigado, rapaziada. Eu digo para vocês que é um grande acerto os clubes que investem pelo menos um jogador experiente para cada setor. Defesa, meio campo e ataque, ok? Eu digo isso porque o histórico recente aí do nosso futebol mostra que todas as equipes que tiveram sucesso aí nos últimos campeonatos, independente de ter sido brasileiro, estadual, né, tinham jogadores experientes no seu elenco. Aliás, rapaziada, todos os clubes, no meu entendimento, tinham que ter esse pensamento aí, tinham que ter esse hábito, essa cultura de valorizar os seus craques, ok? Os seus jogadores. O futebol brasileiro valoriza muito pouco os seus atletas, tá? Na Europa é completamente diferente, os atletas têm um valor bem acima do que aqui no Brasil. No entanto, não é assim que acontece, é justamente o oposto, tá? Então eu vou contar para vocês agora aí alguns exemplos do histórico recente do nosso futebol brasileiro. Se liga aí. Primeiro exemplo para vocês, o Dunga. Iniciou a carreira no Internacional e voltou 16 anos depois para jogar em 99. O Dunga, quando voltou, já tinha com certeza absoluta a noção de que estava para encerrar sua carreira. O que aconteceu? O Dunga foi responsável pelo gol que não permitiu o rebaixamento do Internacional. Ele salvou o seu clube de coração. 6 anos após o encerramento da carreira do Dunga, ele ficou 6 anos, ok? Vivendo a sua vida, com a sua família, não importa. Porém, dentro do futebol ele não estava trabalhando. Se estivesse trabalhando no futebol, estava trabalhando com outra função que não ficou sendo conhecida. Aí então, 6 anos depois, aparece o Dunga nomeado como treinador da seleção brasileira. Dunga assumiu a seleção brasileira em 2006, com o intuito de levar a seleção para a Copa de 2010. Agora, parando para pensar um pouco, eu queria entender quais foram os critérios, eu queria saber quais foram os critérios que a CBF adotou para chegar no consentimento entre eles lá da diretoria, né, os Matusalém que são responsáveis lá por aquela entidade máxima do futebol brasileiro. Quais foram os critérios? O que levou a CBF a colocar ele como recrutador máximo de um país como o Brasil? Ah, Leandro, mas o Dunga foi jogador, foi capitão do Tetra. Isso não serve de nada, rapaziada, tá? E eu vou dizer para vocês, tanto é que a CBF não tem critério algum. Porque se existisse algum critério, alguma meritocracia de cargo, né, de treinadores que estão em excelência, etc e tal, eu vou dizer para vocês quem deveria ter sido treinador naquela época. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho atrás e vamos seguir na história do Dunga. Dunga foi completamente diferente do que eu penso, tá? Eu valorizaria os meus atletas medalhões, nem que fosse para um banco de reserva, ok? Na hora que o bicho pega, você olha para o banco de reserva, você vai botar quem? Josué ou Ronaldinho Gaúcho? Dá para entender. Então, só para pontuar, ok? O Dunga, na época, não tinha nem credencial como treinador para assumir a seleção brasileira, nem outra seleção nenhuma do mundo, quiçá a do Brasil. Nem muito menos meritocracia, porque não tinha exercido o cargo de treinador até então, de maneira alguma. Tá, aí o Dunga assume e a primeira situação que ele faz é o quê? Barrar
o melhor atleta que o país tinha naquele momento. Estava assim, num momento de declínio, porém, ainda era o Ronaldinho Gaúcho e ainda era o melhor da seleção, ok? Um líder que é um líder tem que saber pegar o atleta que está em baixa e dar o up para ele poder resgatar aquele brilho, aquela vontade. Ele tem que saber extrair alguma coisa dos seus atletas, tá? E o Dunga até então não tinha a mínima experiência como treinador, principalmente a nível de seleção brasileira, número 1 do mundo. Então foi uma bola fora total. Seguindo esse raciocínio, o Dunga barrou o Ronaldinho Gaúcho da Copa de 2010 supostamente por ele estar velho, por ele não estar rendendo, velho, passado, seja lá qual foi o argumento que ele utilizou para não convocar o Ronaldinho e não deixar o Ronaldinho naquela seleção que foi para a Copa de 2010. Não só o Ronaldinho como outros atletas, mas eu vou falar especificamente do Ronaldinho Gaúcho. O problema é que o Dunga estava completamente enganado e os motivos que levam a gente a crer que ele não levou foram pessoais. Por quê? Olha, por que pessoal? Se atrapalhou foi os dribles que eu dei nele, o resto. Porque o Ronaldinho Gaúcho foi um dos melhores, se não o melhor jogador da temporada 2011 pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tá? O Flamengo foi campeão invicto estadual, ficou invicto por volta de 18 rodadas, se eu não me engano, no Brasileirão, ok? Comandado pelo Vanderlei. E depois disso, o Ronaldinho migrou para o Atlético Mineiro e foi, mais uma vez, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, chegando a ser campeão da Libertadores. Então, não era nada disso. O que leva a gente a crer que a questão foi pessoal. Seguindo no raciocínio da meritocracia aí, se isso existisse realmente dentro da CBF, o cara que tinha mais direito naquela ocasião, naquela altura, de ser treinador da seleção brasileira, era o Vanderlei Luxemburgo. Tá, Leandro, mas porra, lá vem você com esse puxa-saquismo do Luxemburgo, não tem nada a ver. Parou aí, amigo. Eu trabalho com números e contra fato no argumento, tá? O Vanderlei foi o melhor treinador máximo em 2003, ganhou tudo com o Cruzeiro. O Vanderlei foi pro Real Madrid, os Galácticos, melhor equipe do mundo. Foi vice-campeão espanhol. Só não foi campeão espanhol porque chegou numa metade de campeonato e cumpriu apenas uma outra metade do outro campeonato. Então não tem como dizer que o Vanderlei foi um fracasso ou que foi uma bola fora no Real Madrid. Ele ainda assim ficou em segundo lugar. O Vanderlei foi o único treinador do mundo a ganhar uma partida em 6 minutos. Nenhum outro treinador conseguiu esse feito aí, cara. Ele ganhou um jogo de futebol em 6 minutos. E se não bastasse por aí, assim que voltou para o Brasil, assumiu o Santos e de quebra foi campeão do Estadual Paulista. Maior, melhor e mais importante campeonato estadual que nós temos. Então, se fosse por meritocracia, desculpa, mas tinha que ir o Vanderlei, não tinha outro. Muito mais por experiência, ok? Voltando um pouquinho no tempo de novo e fazendo um trocadilho em relação a essa situação, o Zagallo e o Zico convocaram o Dunga para ser capitão da seleção, sendo que o Dunga aposentou um ano depois. Ou seja, eles convocaram, ok? Com o pensamento que eu digo que deveria existir, um atleta que já está em final de carreira e acabou sendo capitão da seleção e teve lá a sua importância. A gente não está aqui para julgar se perdeu ou se ganhou, está aqui para julgar o fato de que o Brasil não pensa, o futebol brasileiro não pensa dessa forma, de valorizar os seus atletas que já têm uma idade avançada. Não vou nem falar da Copa de 98 recheada de absurdos. A Copa de 98 foi um verdadeiro recheio de absurdos. Agora, virando essa página, e vamos para outros casos. Após o notório vexame do Dunga na Copa de 2010, porque fato óbvio não daria certo, ok? Devido a uma série de coisas que ele não tinha como ter discernimento que iria ter necessidade de uma Copa do Mundo. Mesmo já tendo jogado como treinador, ele desconhecia. Então, faltou, a seleção deixou a desejar, foi muito mal na Copa da África de 2010. Passado um tempinho, a CBF vai e apronta mais uma. A CBF, mais uma vez, sem o mínimo critério, anuncia Luiz Felipe Scolari, Felipão. Não tem nada contra o Felipão. O Felipão é um puta treinador. Mas a gente está falando aqui de critério, de meritocracia, de valorização dos seus atletas, que já estão com uma idade avançada, de histórico recente sobre o que o cara estava fazendo no futebol para merecer estar naquele devido lugar. O Felipão ficou 10 anos sem ganhar nada. Em 2003 ele levou um vice-campeonato dentro de casa com Portugal contra uma fraca seleção da Grécia. Chega no Brasil e consegue rebaixar um Palmeiras. Era lá, ele tem todo o histórico de sucesso dele, mas o histórico mais recente dizia que ele não deveria ser o treinador da seleção brasileira. Estava anunciado o vexame. Rapaziada, agora eu vou subir o tom um pouquinho e vou dizer para vocês o seguinte: chega, já deu, basta.
nós fomos marcados nos últimos tempos por conta de diretores de futebol obscuros, né? Eu gosto de chamar de equipe Matusalém. Esses caras criaram raízes, entendeu? E fizeram fortunas absurdas dentro da CBF. Com teu dinheiro, otário, com teu dinheiro, povo, com teu dinheiro, clube de futebol, usando um país fraco a nível de futebol, porém muito forte a nível de estruturação, seja lá onde for. Eu dou como comparação a MLS nos Estados Unidos. Gente, para que os clubes ficam na mão da CBF? Para que os clubes ficam na mão da Globo? Todos os anos as mesmas coisas. Todos os anos CBF e Globo enchem os cofres e os clubes continuam passando dificuldade, passando necessidade. Para quê? Quando na verdade quem deveria reter a maior parte dos lucros, independente das parcerias, dos acordos que se firmem, deveriam ser os clubes, os verdadeiros donos da competição. Os clubes devem ser os verdadeiros donos dos direitos de transmissão. E não é assim que acontece. Os clubes se acovardam, ok? Se acovardam, muito por culpa de alguns diretores antigos que deixaram seus clubes escravos. Então eu digo para vocês, está na hora de acordar, está na hora de virar o jogo, está na hora dos clubes se unirem, está na hora de formar uma liga. Assim como ensaiaram fazer a primeira liga, mas não é para só ensaiar não, é para de fato não jogar mais as competições da CBF, não precisa inventar muito. O mesmo regulamento, os mesmos clubes, as mesmas divisões, porém independente da CBF, independente da Globo. Uma vez que se cria a liga, cria a TV, cria uma TV, um canal para transmissão dos campeonatos Série A, Série B, Série C, Série D, dos estaduais. Vocês não precisam da CBF, vocês não precisam da Globo. Vocês estão perdendo dinheiro todos os anos. Está na hora da gente fazer uma revolução em cima disso aí. Os clubes têm que se unir e criar uma liga independente. Tem que criar um canal para transmissão independente. Os clubes têm que ser os donos da transmissão e da competição. Na MLS funciona assim. Os clubes são sócios, proprietários da MLS, da liga. Eles não são dependentes da Federação de Futebol dos Estados Unidos. São coisas distintas. Então eu pergunto para vocês, por que não, ok? Só depende dos clubes se unirem, se juntarem, para a gente começar a resgatar o nosso futebol brasileiro. E mais, eu digo para vocês, quem manda no futebol são os seus torcedores. Isso que eu falei no último vídeo, que o principal ativo de um clube de futebol é o seu torcedor. Esse é o seu principal ativo. Então, clube de futebol, não se preocupa não, qualquer medida que vocês tomarem, se for para o bem do clube, para o bem do futebol brasileiro, os torcedores vão apoiar e vão seguir vocês, seja onde for. Eu sou apaixonado pelo meu país, eu sou apaixonado pelo futebol do meu país, então eu quero sempre tentar contribuir de alguma forma, nem que apenas 2 pessoas assistam esse vídeo, mas eu vou estar fazendo aqui, vou dar o meu melhor, vou estar fazendo de coração. Entendeu? Se registra no canal, clica no like, balança o sininho, faz tudo que você puder ajudar para a gente poder tentar evoluir um pouquinho aí a cada vídeo, a cada novo vídeo que eu faço. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos que eu dei, dos temas que eu estou tentando trazer aqui para a gente poder debater. Tamo junto, Habib! E quem não gostou aí, ó, morde as costas, mano. Nem cavalo aguenta, moro?